Você sente que algo está errado. Não são gritos, não são brigas, nem silêncios ensurdecedores, é algo mais profundo. Um abismo invisível que cresceu entre vocês. Se antes parecia um muro de gelo, hoje parece um universo inteiro de distância. Ela ainda está lá, mas não está o corpo presente, a alma ausente. O olhar dela se perdeu em alguma direção que você não consegue mais alcançar. Você tentou, fez de tudo. Se aproximou, cedeu, implorou em silêncio por um gesto. Mas cada tentativa sua só parecia empurrá-la ainda mais para longe. Você está sozinho, e o mais cruel, ainda está dentro do relacionamento. Porque às vezes o abandono não acontece quando a pessoa vai embora. Às vezes o abandono mais doloroso é quando ela continua. Mas já foi. E agora? A pergunta que ecoa como um grito dentro de você. É hora de ir embora? Essa é a jornada que vamos percorrer juntos nos próximos minutos. E não será apenas sobre separação, será sobre renascimento. Vamos caminhar entre os pilares do estoicismo, os mistérios da astrologia, a sabedoria da filosofia e os enigmas do universo, para entender que quando alguém vai embora, talvez o universo inteiro esteja abrindo espaço para que você retorne a si mesmo. A ilusão do controle. Segundo os estoicos, há apenas duas coisas na vida: o que depende de você e o que não depende. Amor verdadeiro, conexão emocional, reciprocidade. Nada disso está sob seu controle. Você pode amar com toda a sua força. Pode ser presente, leal, intenso. Pode fazer tudo certo e, mesmo assim, ser deixado. Porque o outro tem livre arbítrio, tem a liberdade de sentir ou deixar de sentir. Epicteto dizia: você é perturbado não pelas coisas, mas pela visão que tem delas. E talvez hoje, nesse seu desespero, você esteja tentando agarrar algo que já não existe, tentando controlar aquilo que a vida já tirou das suas mãos. Mas por que insistimos? Porque acreditamos que podemos mudar o outro. Porque temos medo de ficar sozinhos. Porque confundimos abandono com fracasso. Porque acreditamos que se o outro for embora, isso nos diminui, nos humilha, nos torna invisíveis. Mas e se isso tudo for apenas o seu ego ferido falando? E se a verdadeira liberdade for aceitar que o amor não pode ser forçado? E se o universo estiver nesse momento colocando você à prova, para saber se você está pronto para soltar aquilo que já não serve à sua alma? A astrologia e os ciclos invisíveis. Você já se perguntou por que algumas pessoas entram na sua vida apenas para depois ir embora? A astrologia vê os relacionamentos como encontros de almas, conectados por contratos espirituais que existem antes mesmo de nascermos. Talvez vocês dois tivessem um propósito, algo kármico, algo que precisavam viver juntos. Mas todo ciclo tem um fim. Saturno, o grande mestre dos ciclos, nos ensina a disciplina do desapego. Quando ele passa por uma casa do seu mapa astral, ele não pergunta o que você quer manter, ele leva o que você precisa soltar, a força se for preciso. E quando Vênus, o planeta do amor, entra em movimento retrógrado, sentimentos são reavaliados, conexões são desfeitas. O amor é testado, às vezes quebrado, mas não é punição, é preparação. O universo não tira o que você ama. Ele apenas realinha tudo que já cumpriu seu propósito. E quando você entender isso, sentirá paz, porque talvez ela já tenha cumprido o papel dela na sua história. E agora é você quem precisa cumprir o seu. O vazio, a noite escura e o despertar. O fim de um relacionamento não é apenas o fim do nós. É o início do eu, despido de tudo. E essa é a parte mais cruel. Você olha para os cantos da casa. Os copos ainda são dois. O travesseiro dela ainda tem o cheiro. O celular vibra. E não é ela. As madrugadas são longas, os dias silenciosos. Você se pergunta o que fez de errado. Revê conversas. Relembra toques. Se culpa. Se condena. E o pior, sente saudade de alguém que já não existe. Essa é a noite escura da alma. E todos os grandes filósofos passaram por ela. Marco Aurélio escreveu Meditações, enquanto o império desmoronava. Nietzsche enfrentou o próprio colapso mental ao questionar os valores do mundo. Jung dizia que só na escuridão você encontra sua verdadeira luz.
Você vai sentir dor, vai chorar, vai desejar voltar atrás, vai implorar aos céus uma resposta. Mas o estoicismo ensina, não resista à dor. Transcenda por ela, porque é no vazio que o espírito se reconstrói. E se você permitir, o universo vai usar essa dor como o barro de um novo ser, mais forte, mais consciente, mais inteiro. Enigmas do universo e a ilusão do amor eterno. Olhe para o céu. As estrelas que você vê hoje, talvez já estejam mortas. E ainda assim, sua luz continua brilhando. O amor também é assim. Às vezes ele já morreu, mas ainda sentimos o brilho. E confundimos esse brilho com presença. Confundimos memória com permanência. Mas o universo é movimento, é mutação, é ciclo. E isso vale para tudo, até para o amor. Na filosofia Vedanta, ensina-se que apego é sofrimento. Não porque amar é errado, mas porque querer que algo seja eterno, quando tudo é impermanente, é se condenar à dor. Você não perdeu o amor. Você viveu o amor. E agora precisa deixá-lo seguir seu curso. Como um cometa que passou pela sua órbita e agora segue sua trajetória. O universo está sempre em expansão. E talvez seu coração precise aprender a expandir junto, para que o novo possa entrar. A volta por cima, o retorno a si mesmo. E agora a pergunta volta. É hora de ir embora. Sim, mas não apenas dela. É hora de ir embora de tudo aquilo que faz você acreditar que precisa mendigar afeto. É hora de ir embora da prisão da carência. É hora de ir embora da ilusão de que o amor tem que ser conquistado com sofrimento. É hora de voltar para si. Você não está sendo rejeitado. Está sendo redirecionado. Você não está sendo punido. Está sendo reconstruído. E se você tiver coragem de atravessar esse deserto, se tiver força para suportar o silêncio, do outro lado, você encontrará algo que ninguém pode tirar de você. Sua essência. Você não veio ao mundo para ser aceito por alguém. Você veio para expressar a grandiosidade do universo que habita em você. Você veio para amar, mas também para saber a hora de soltar. E agora é essa hora. Respire fundo, sinta a dor. Depois, deixe ela ir e renasça. Porque às vezes é no fim de um amor que finalmente começamos a amar a nós mesmos. Se essa mensagem tocou você, respire, sinta e compartilhe. Porque alguém do outro lado da tela talvez esteja vivendo exatamente o que você vive agora. E esse vídeo pode ser o sopro que falta para ela continuar. Se quiser caminhar conosco por mais reflexões como essa, siga esta jornada. Porque aqui não falamos apenas de dor. Falamos de alma, de recomeços e da verdade, que mora nas estrelas